E eu quero saber de você que está nos assistindo, sobrou arroz aí do almoço, hein? Tem arroz de ontem, de hoje. Segura aí, porque você vai fazer uma receita para surpreender, tá? Surpreender quem você ama ou fazer para você, né? Se mora sozinho, se é o caso. Tem risoto de arroz, um risoto todo especial, uma receita que a gente já está acostumado, mas é um risoto diferente. A gente tem também um bolinho de arroz assado, tá? Aqui essa maravilha, ó. E temos panqueca de arroz, aí tá o risoto, o Marcos Roberto passeando, deixando você aí com água na boca, bolinho assado de arroz e a panqueca que tem essa massa de arroz, e aí você pode brincar nesse recheio, tá? Vou convidar quem entende do assunto, porque aqui o meu entendimento é só em relação a comer, né? Porque no final a gente faz esse esforço para provar. Chega cá a nutricionista Juliane Barbosa para falar para a gente sobre as propriedades, né? O que é que o arroz tem de bom para a gente? E quero já te agradecer pela disponibilidade por essa mesa linda, viu? Boa tarde, Ju. Olá, Ju. Boa tarde. Então, o arroz é um cereal. Então, o seu principal grupo, o seu principal componente é o carboidrato. Então, o seu principal benefício para o nosso corpo vai ser a oferta calórica, a oferta energética que o nosso corpo precisa. Além disso, ele também contém proteínas, certo? E também os principais minerais que ele apresenta vai ser ferro, zinco, potássio, fósforo e magnésio, que é excelente para a nossa função cognitiva, para a função neuromuscular, certo? Além disso, também contém vitaminas, principalmente do complexo B, e vitamina E, que protege nossa célula contra a radiação, por exemplo, e contra os danos que sofre diariamente. Ok, Ju, aqui ela disponibilizou, gente, 3 tipos de arroz, né? Tem uma infinidade, tá? Mas aqui os mais comuns. O primeiro, que é o arroz branco, o do meio, que é o arroz parboilizado, e o mais escurinho aí no final, que é o arroz integral. Qual é a diferença principal entre eles? Pois é, entre tantas variedades de arroz, o brasileiro ele consome mais esses 3 tipos de arroz, né? O primeiro é o polido, que seria o quê? O arroz integral ele passa por um processo na indústria para retirada de todo o farelo, ou seja, vai embora as fibras e a maior parte dos nutrientes. Para que a gente tenha no nosso corpo a oferta desses nutrientes que eu acabei de falar, seria mais interessante a gente comer ou arroz parbolizado ou arroz integral. Por quê? O arroz parbolizado ele passa por um processo onde na indústria, ainda com a casca, ele sofre uma cocção para que os nutrientes entrem na parte do amido desse arroz. E aí ele fica mais rico, fica com mais nutrientes, com mais proteína até. Já o arroz integral, ele vai ter mais a parte do farelo, vai trazer mais a fibra para o nosso organismo, né? Que é muito interessante para gerar saciedade, para diminuir o trânsito intestinal, né? Então vai dar mais saciedade, a gente vai sentir fome com menos frequência. Pois vamos então para o nosso risoto, que nesse caso você vai fazer com qual arroz? Pronto, a gente preferiu utilizar mais o arroz polido nesse momento, porque o risoto ou arroz cremoso, ele precisa de um amido mais abundante para soltar na preparação e dar essa cremosidade, certo? Então, mais ingredientes? A gente vai utilizar 1 colher de cebola, essa porção é para uma pessoa, tá? E aí, dependendo de quantas pessoas tenham, a gente vai aumentando. 1 cebola, 1 colher de manteiga, 1 de creme de leite e uma porção de queijo. Nesse caso, a gente usou o provolone para trazer mais sabor. E vamos também, então? Leite desnatado, tá? Vamos à obra. Vamos lá. Aqui a gente já tem a etapa pré-iniciada, certo? Aí você tem o queijo e mais o quê? Isso, a gente fez o refogado da cebola na manteiga e já inseriu o leite semidesnatado para que ele cozinhe essa cebola. A gente vai só esperar esquentar um pouquinho. Feito isso, a gente já vem com o arroz já cozido, certo? Por que o leite precisa ser semidesnatado? A gente traz menos gordura para a preparação, certo? E aí ele vai ficar menos calórico, que é o que a gente anda buscando, né? Diminuir as calorias das refeições no dia a dia. E aí a gente leva para o fogo de novo, já inserindo um pouquinho do queijo. Então, colocou arroz branco, gente, coloca o queijo, que nesse caso você está usando provolone, mas pode ser qual? Pode ser algum que ressalte mais o sabor. Então, parmesão ou provolone é o que eu indico, certo? Bora voltar para o fogo. E aí é só continuar a preparação, o cozimento de todos os ingredientes juntos para que agregue o valor ao alimento, né?
Quando você está aí mexendo, Juliane, você está usando arroz branco, né? Você chama também de arroz polido. Como é que a gente prepara ele da melhor forma? É com muita água, é com pouca água? Então, o arroz branco, ele precisa estar na proporção de 1:2. Então, sempre que a gente for fazer, o ideal é que ele cozinhe na panela e a gente não despeje a água. A gente vai colocar 1 xícara de arroz para cada 2 de água. O parbolizado, a gente usa 1 xícara de arroz para 2,5 de água aproximadamente. É interessante cozinhar na mesma panela e não despejar água, porque senão a gente vai estar carregando também os nutrientes fora, né? Vai jogar fora aqueles nutrientes tão importantes para a nossa saúde. Então, às vezes, a gente acha que está se alimentando de forma adequada, mas o método de preparo, ele não está adequado. A gente está perdendo nutriente. Aí você falou sobre o preparo do arroz branco e o parbolizado e o integral. Quanto de água a gente coloca? Como o integral, ele contém mais fibras, o ideal é que a gente use 1 xícara de arroz integral para cada 3 de água, certo? Outro ponto importante também sobre o arroz integral é que a gente pode deixar ele na panela separada já hidratando à noite e cozinhar de manhã, porque dessa forma vai diminuir o tempo de cocção. E não economiza no gás. E não fica o grão duro, como muita gente sente dificuldade de comer o arroz integral porque acha o grão duro. Pronto. Aí já está pronto? Vamos colocar no prato e finalizar? A gente já pode finalizar no prato, certo? Vou colocar aqui. Se quiser, pode colocar alguma proteína ou come assim mesmo, já tá bom? Ele poderia ser uma refeição única, tendo em vista que contém o carboidrato, né, que é o arroz, e também leva leite e queijo, que é a fonte de proteína. Então, já fica muito saboroso dessa forma. Mas a gente pode agregar também uma proteína. Nesse caso aqui, a gente escolheu o camarão, certo? A gente pode inserir aqui camarão para deixar a comida ainda mais saborosa. Era essa a minha dúvida. Nesse caso, o leite e o queijo já garantem, né, essa proteína, gente. Já seria uma refeição completa. Mas aí tem todo um capricho, o camarão, a finalização com... Isso é cebolinha, é? Cebolinha, é. E queijo parmesão aqui para dar ainda mais sabor. Vamos embora para a segunda receita. Você aí já fica de butuca ou anota, enfim. Bolinho de arroz que vai para o forno ou para airfryer, ou seja, saudável, tá? Vai, Ju. Vamos lá. A proposta agora é reinventar aquele bolinho de arroz que inicialmente era feito frito, certo? Então, a gente vai utilizar o arroz, que pode ser aquele que está guardado na geladeira, que sobrou do almoço, certo? A gente vai adicionar uma colherzinha de creme de esse arroz, né? A gente vai inserir um ovo, cenoura e cebola para dar mais sabor. Vamos adicionar também um pouco de queijo de sua preferência. Eu aconselho parmesão, que dá mais sabor. Um pouquinho de pimenta, também, se preferir. Que pimenta é essa? Essa é a pimenta calabresa, para dar um sabor diferente. E aqui a ideia é homogeneizar esse ingrediente, essa preparação, e acertar o ponto até tirar a umidade. Então, a gente vai adicionando farelo de aveia em flocos finos. Inicialmente, essa preparação ela era feita com trigo, mas para trazer mais fibras à alimentação, a gente vai substituir pelo farelo de aveia em flocos finos, certo? E aí você vai adicionando até remover a umidade. Deixar mais sequinho, né? Para conseguir manipular ele para fazer a bolinha, não é isso? Exatamente. E a partir desse momento que já foi reduzida a umidade, a gente vai formar os bolinhos. Você pega o auxílio de outra colher para deixar nesse formatinho, nesse formato da preparação já pronta. Então, você vai fazendo assim e não precisa nem usar as mãos, nem se melar. E ele já vai ficar no formatinho muito bonitinho. Se quiser, até chama as crianças, né? Às vezes fica bem lúdico, né? Pode ser uma preparação para você fazer com sua família, para chamar a criançada e fazer à tarde. Você pode consumir isso para fazer para festa. Bora para panqueca agora? Vamos lá? O que é que a gente precisa, Ju, para panqueca? Esse aqui é um dos mais práticos que tem. Eu trouxe a proposta de arroz integral, certo? Então, a gente vai adicionar 1 xícara de leite. A massa dessa panqueca é o arroz integral. E ele fica com um sabor bem neutro, semelhante
a panqueca tradicional, que é feita com farinha de trigo. A gente vai adicionar uma xícara de leite, 2 ovos e a xícara de arroz, que já foi adicionada. E aí, para deixar a massa mais fofinha, a gente usa 1 colher de sobremesa de amido, de milho. E vai bater essa preparação até ela ficar totalmente homogênea. Então, bate, bate, bate. Depois que bateu a massa, como é que a gente faz? Vai para o fogo? Vai para o fogo normalmente como uma panqueca. Ela precisa ficar bem homogênea, certo? Você vai untar a frigideira, adicionar e fazer a panqueca normal. O resultado é muito prático. Fica nesse formato e a gente pode rechear da maneira que bem achar melhor. Pode ser com carne, pode ser com frango, com queijo. E aí vai a sua escolha. Maravilha. Voltando para o bolinho que eu vou pegar agora. Quanto tempo na airfryer você deixou ele? A gente deixa em 180 graus por 15 minutinhos. E para dar essa dourada, a gente acrescenta mais 5 minutos em 200 graus Celsius, certo? Aí a gente tem aqui ele quentinho, pronto. Eu vou querer depois. Se for no forno, fica um tempinho a mais, né? Isso, o forno vai demorar um pouco mais. A gente precisa pré-aquecer o forno, certo? E deixa cerca de 40 minutos no forno. Mas na airfryer é um pouco mais rápido e ela traz essa cor, esse brilho melhor para o bolinho.